Eu amo-te, Inês. Não como amiga. Amo-te como nunca amei ninguém. As palavras saíram da boca de Sofia como um fado antigo, daqueles que se cantam em voz baixa nas casas de Alfama, quando a guitarra portuguesa chora e o silêncio da noite parece eterno. Estavam sentadas na esplanada do Mirador da Senhora do Monte, com Lisboa espalhada aos pés como um mar de telhados vermelhos banhados pelo sol poente. Inês segurava o copo de vinho verde a meio caminho da boca, os olhos castanhos fixos nos de Sofia, e o mundo parou. Inês piscou 2 vezes. Depois baixou o copo devagar, como se temesse que ele se partisse nas suas mãos trêmulas. O quê? Sussurrou a voz rouca de incredulidade. Sofia sentiu o coração bater tão forte que julgou que todo o bairro ouviria. Tinha ensaiado aquela confissão durante meses, anos talvez, nas noites em que pintava telas cheias de azuis profundos e vermelhos violentos, cores que gritavam que a boca não ousava. Inês era a sua melhor amiga desde os tempos da universidade em Coimbra, quando dividiam um quarto minúsculo na Rua da Sofia e riam até de madrugada de tudo e de nada. Eram inseparáveis, viagens ao Douro, fins de semana no Algarve, jantares com as famílias em Lisboa. Inês, a filha mais velha de uma família tradicional do Porto, sempre prática, sempre a rir das loucuras de Sofia, a artista sensível que vivia de pincéis e sonhos. Mas agora o riso morreu nos lábios de Inês. Estás a brincar, Sofia? Diz-me que é uma brincadeira. Sofia abanou a cabeça. Os olhos encheram-se de lágrimas que recusava deixar cair. Não é brincadeira. Amo-te há tanto tempo que já nem sei quando começou. Cada vez que te vejo sorrir, cada vez que me contas os teus dias, sinto isto aqui, tocou no peito, a apertar tanto que dói. Pensei que passasse, que fosse só uma fase, mas não passa. Cresce. Todos os dias. Inês recuou na cadeira, como se as palavras fossem fogo. Olhou em volta, como se temesse que alguém as ouvisse. O mirador estava quase vazio, só um casal de turistas ao longe e um velho a tocar guitarra portuguesa numa melodia triste. Mas nós somos amigas, Sofia. Melhores amigas. Como é que isto aconteceu? A voz de Inês tremia entre o medo e algo que Sofia não conseguia decifrar. Raiva? Confusão? Piedade? Não aconteceu. Sempre esteve aqui. Só que agora não consigo mais esconder. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, mas Inês não a pegou. Retraiu-se. Eu preciso de tempo. Preciso de pensar. Inês levantou-se de repente, a cadeira arranhando o chão. Desculpa, Sofia. Não sei o que dizer. E foi-se embora, descendo a escada íngreme em direção ao bairro, sem olhar para trás. Sofia ficou ali, sozinha, com o vinho intocado e o pôr do sol que agora parecia sangrar no Tejo. Pela primeira vez na vida, sentiu que era a verdadeira saudade, aquela dor doce e amarga que os portugueses carregam na alma. Saudade de algo que talvez nunca tivesse existido de verdade. Nos dias seguintes, o silêncio instalou-se como névoa espessa. Inês não atendia chamadas, não respondia mensagens. Sofia pintava furiosamente no seu pequeno ateliê em Bairro Alto, telas cheias de sombras e rostos desfocados. A família de Inês, católica devota, sempre orgulhosa da filha normal, começou a desconfiar. A mãe ligou a Sofia, voz fria. O que se passa com a Inês? Ela anda estranha desde que esteve contigo. Sofia não disse nada. Não podia. O segredo era dela e agora pesava como chumbo. Passou uma semana. 2. Sofia começou a duvidar de tudo. Tinha destruído a amizade mais importante da sua vida? Tinha forçado Inês a enfrentar algo que ela não queria?
A culpa roía-a por dentro, misturada com o amor que não diminuía. À noite, ouvia fado na rádio, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida e chorava em silêncio. Até que, numa tarde chuvosa de outono, a campainha tocou. Era Inês. Molhada da chuva, cabelo colado ao rosto, olhos vermelhos de tanto chorar. Posso entrar? Sofia abriu a porta sem dizer palavra. Inês entrou, tirou o casaco, sentou-se no sofá antigo cheio de almofadas coloridas. Pensei em tudo, Sofia. Em tudo. A voz baixa, quase um sussurro. Fugi porque tive medo. Medo do que sentia. Medo do que a minha família diria. Medo de perder a nossa amizade. Mas percebi uma coisa, já perdi. Porque não consigo viver sem ti. Sofia sentou-se ao lado dela, coração disparado. Quando eras pequena, a minha mãe sempre disse que o amor entre mulheres era pecado. Que era doença. Cresci a acreditar nisso. Mas contigo sempre foi diferente. Sempre senti qualquer coisa que não explicava. Achava que era só amizade forte, irmãs quase. Mas não era. Inês virou-se para ela, pegou-lhe na mão. Desta vez não recuou. Quando disseste que me amavas, senti pânico. Mas também senti alívio. Como se alguém tivesse dito em voz alta o que eu enterrava há anos. Lágrimas corriam no rosto das duas. Desculpa ter fugido. Desculpa ter-te magoado. Mas agora sei. Eu também te amo, Sofia. Não sei como, não sei o que vai ser amanhã com a família, com o mundo. Mas amo-te. Sofia abraçou então, forte, como se temesse que fosse sonho. Inês correspondeu, mãos trêmulas nas costas da amiga, agora algo mais. Mas o caminho não seria fácil. A família de Inês descobriu. O choque foi brutal. O pai, homem rígido do norte, gritou que era vergonha, que nunca mais queria ver Sofia. A mãe chorou dias inteiros, rezando à Virgem para curar a filha. Amigos comuns dividiram-se, uns afastaram-se, outros apoiaram em segredo. Sofia e Inês refugiaram-se uma na outra. Passeavam de mão dada pelas ruas menos movimentadas de Lisboa, ouviam fado em casas pequenas onde ninguém as conhecia, sonhavam com um futuro incerto. A traição veio de onde menos esperavam. Uma prima de Inês, invejosa e fofoqueira, espalhou a notícia pela família alargada e pelo Facebook. Fotos antigas das duas juntas ganharam legendas cruéis. Escândalo na família Ferreira. Inês sofreu o pior. Discussões violentas em casa, portas batidas, ameaças de ser deserdada. Numa noite, depois de uma briga terrível com o pai, apareceu à porta de Sofia a chorar, mala na mão. Não aguento mais. Posso ficar contigo? Sofia abriu os braços. Esta é a tua casa agora. Começaram uma vida juntas, discreta. Sofia vendia quadros, Inês trabalhava numa livraria no Chiado. Iam a concertos de fado, passeavam no Jardim da Estrela, aprendiam a cozinhar bacalhau à Brás nas noites frias. Mas a dor da rejeição familiar pesava. Inês acordava à meio da noite com pesadelos. E se nunca me perdoarem? Sofia acariciava-lhe o cabelo. Um dia vão perceber. Ou não. Mas nós temos-nos uma à outra. Isso chega. O tempo passou. Meses viraram anos. A sociedade portuguesa mudava lentamente. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo já eram lei há anos, mas nas famílias tradicionais o preconceito demorava a morrer. O ponto de viragem chegou numa véspera de Natal.
A mãe de Inês ligou. Voz hesitante. Filho, teu pai está doente. Quer ver-te. Inês foi ao porto, coração apertado. O pai, mais magro, mais velho, esperava-a na sala antiga cheia de fotografias de família. Sentaram-se. Silêncio longo. Sabes, Inês, passei a vida a pensar que sabia tudo. Que o mundo era preto e branco. Mas ver-te afastada doeu mais que qualquer coisa. Lágrimas nos olhos do homem duro. Não percebo ainda. Talvez nunca perceba completamente. Mas és minha filha. E amo-te. Se a Sofia te faz feliz, então traz-a cá um dia. Para o Natal. Inês chorou nos braços do pai como quando era criança. No ano seguinte, Sofia e Inês passaram o Natal no Porto. Awkward no início, olhares tímidos, conversas cuidadosas, mas aos poucos o gelo derreteu. A mãe de Inês perguntou a Sofia sobre os quadros. O pai ofereceu vinho do Porto Antigo. Não foi perdão total. Havia silêncios, perguntas não feitas. Mas era um começo. Anos depois, numa casa pequena em Alfama com vista para o Tejo, Sofia pintava enquanto Inês lia ao lado. Casadas agora, discretamente, com anéis simples de prata. Numa noite de fado, numa casa pequena e cheia de fumo, Sofia dedicou uma canção a Inês. Voz trêmula, guitarra portuguesa a chorar. Cantei este fado para ti, meu amor. Porque o amor, mesmo quando dói, é a coisa mais bonita que a vida nos dá. Inês sorriu, olhos brilhantes. E Lisboa, lá fora, continuou a viver, com as suas saudades e alegrias, testemunha silenciosa de um amor que sobreviveu ao choque, à traição, ao tempo. Porque no fim, o perdão não vem perfeito. Vem aos poucos, como luz da manhã que entra devagar pela janela. E isso basta.